Olá pessoal, meu nome é Fernando Manhães e é um grande prazer estar com vocês novamente aqui no Momento da Ortodontia. Hoje falaremos sobre mini implantes, um tema específico da ortodontia que está sendo muito utilizado atualmente. O que são os mini implantes? Para que servem os mini implantes? Qual a indicação desses mini implantes? São muito caros? Temos que ter materiais específicos para realizar a técnica? Qualquer dentista, qualquer ortodontista pode realizar a instalação dos mini implantes? O que mudou na ortodontia com a vinda dos mini implantes? Nós tivemos muitos ganhos? Quais são as vantagens e as desvantagens dos mini implantes? Tudo isso e muito mais nós vamos falar hoje no nosso Momento da Ortodontia. O que são os mini implantes? Mini implantes ou mini parafusos ou microimplantes, microparafusos, tem várias terminações, são pequenos dispositivos de titânio utilizados para nos auxiliar na ancoragem ortodôntica. São dispositivos como se fossem os implantes dentários, porém em tamanho muito reduzido, tanto em diâmetro quanto em comprimento, e que é utilizado, colocado nas bases ósseas para nos auxiliar na ancoragem ortodôntica, para servir de apoio às nossas forças de movimentação. Os mini implantes são confeccionados com titânio grau 5. Não ocorre ósseo-integração. Tem alguns trabalhos que já mostram que depois de 6, 7, 8 meses, até tem alguns pontos de ósseo-integração, mas nada suficiente para dificultar a remoção desse mini parafuso. Começou a remover ele, ele já quebra esses pontos e sai. Então a ideia é nós termos um material que não ósseo-integre, diferente dos implantes convencionais que ocorre ósseo-integração. Nós necessitamos dessa ósseo-integração e por isso até eles são colocados e se aguardam 2, 3 meses, às vezes, para se colocar a prótese, porque temos que aguardar a ósseo-integração. Com os mini implantes, eles são instalados e já podemos colocar a força imediatamente, porque nós não dependemos da ósseo-integração, nós dependemos da fixação primária. Mini implante, ele tem um imbricamento das lâminas dele com o osso, principalmente na cortical óssea, onde ele é mais preso, porque no trabeculado ósseo a resistência não é tão grande, mas na cortical a resistência é grande. Então nós dependemos do imbricamento desse mini parafuso nessa cortical óssea. Então nós precisamos de fixação primária. Se nós acabarmos de colocar o mini parafuso, mexermos nele com algum instrumental e ele movimentar, esse mini parafuso está perdido. Não adianta nós aguardarmos e falar, vamos esperar um pouco para ver, talvez o mês que vem vai estar mais firme. Ele não vai estar mais firme. Ele está perdido, ele deve ser removido e colocado o mini implante em outro local. Escolher uma outra posição desse mini implante que vai te auxiliar também para a realização do movimento desejado. Os mini implantes, assim como as mini placas, que são placas fixadas internamente, que saem pelo transmucoso e vêm para a cavidade bucal, eles são utilizados, tanto os mini implantes como as mini placas, como ancoragem máxima para fazer grandes movimentos. São utilizados como ancoragem fixa na ortodontia, uma ancoragem máxima na ortodontia. Sempre nós tivemos, o ortodontista teve um problema em relação à ancoragem, de apoiar as nossas forças para podermos realizar os movimentos desejados. Eu sempre brinquei com os alunos em relação à ancoragem, que eu falo que o ortodontista no café da manhã dele, ele tem que acordar, a hora que ele estiver tomando seu café da manhã, ele tem que lembrar da terceira lei de Newton. Porque não existe ortodontia sem a terceira lei de Newton. A toda a nossa força de ação, nós temos uma força de reação, de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então, todo movimento que nós vamos fazer em ortodontia precisa de ter um apoio para colocar a força. Para movimentar dente, nós precisamos ter força. Para eu ter uma força em cima de um dente, ou de um bloco de dentes, nós precisamos ter um apoio dessa força, para ela gerar força nesses dentes ou bloco de dentes. A mesma força que eu estou colocando no dente que eu quero movimentar, ou no bloco de dentes, ela está sendo feita no apoio, porém em sentido contrário. E precisamos de ver até que ponto nós podemos permitir isso ou não. Na maioria das vezes, nós necessitamos de uma ancoragem máxima, ou seja, que o ponto de apoio não se movimente. Isso era muito difícil na ortodontia. Sempre desejava muito trabalho, muita colaboração do paciente, porque nós tínhamos que colocar vários dispositivos acessórios de ancoragem, como extrabucal, como barra transpalatina, botão palatino de Nance, elásticos intermaxilares, PLA, que é placa labiativa, uma série de dispositivos para nós termos um apoio, para fixar o apoio, não deixar ele movimentar durante a força aplicada. Um resumo do que significa, uma abreviação do que significaria
Ancoragem seria resistência ao deslocamento. Pronto, é resistência ao deslocamento. E com isso, nós sempre tivemos que lançar mãos de vários acessórios. Com o advento dos mini implantes, da ancoragem esquelética, vamos assim dizer, nós resolvemos um problema que era um calcanhar de Aquiles na ortodontia, que é a ancoragem. Os mini implantes nos auxiliaram muito, mini implantes, mini placas, os próprios implantes, que são tudo utilizado hoje, todos esses dispositivos são utilizados como ancoragem para aplicação de forças. A partir do advindo da ancoragem esquelética, nós temos então um drible, nós podemos assim dizer, na terceira lei de Newton. Porque nós temos agora, a toda força de ação existe uma reação? Sim, porém essa reação é no mini implante. E mini implante, ou mini placa, ou implante, eles não movimentam não movimentam no osso. Para ocorrer movimentação, nós necessitamos do ligamento periodontal, onde na área de pressão ocorre absorção e na área de tensão ocorre neoformação óssea. O mini implante não tem ligamento periodontal, seria semelhante a um dente anquilosado. Um dente anquilosado não movimenta porque ele não tem o ligamento periodontal, já se fundiu com o osso. Então o mini implante ele veio de uma forma maravilhosa para nos auxiliar na ancoragem ortodôntica quando nós precisamos dessa ancoragem maior. Então a ancoragem esquelética ela é máxima. Nós não temos movimentação na ancoragem esquelética, não temos a reação, nós vamos ter somente a ação. Então vamos dar um exemplo de mini implante utilizado na ancoragem. Nós realizamos a extração de 4 pré-molares e o paciente tem uma grande biprotrusão. E você necessita fazer essa retração o máximo possível para que você tenha um resultado estético no perfil mole satisfatório. O que nós podemos utilizar então? Nós queremos que esses dentes posteriores, onde vamos apoiar nossas forças, não venham para a região anterior. Que todo o espaço da extração seja ocupado pela retração anterior, para o resultado estético ser harmonioso. Então nós utilizamos 4 mini implantes instalados na base óssea, entre segundo pré-molar e primeiros molares, superiores e inferiores, onde nós vamos apoiar a nossa força. Com isso nós temos de retração. Com isso nós temos a retração anterior de todo o bloco anterior, superior e inferior, apoiados nos mini implantes posteriores, e não vamos ter a reação dos dentes posteriores. Ou seja, todo o espaço da extração vai ser ocupado com retração anterior. Um outro exemplo, você tirou 2 pré-molares superiores numa classe 2 com overjet grande, e o espaço que tem ali é exatamente onde o canino tem que encaixar para ficar em classe 1. Não podemos perder nenhum milímetro de ancoragem. Nós temos que utilizar a ancoragem esquelética. Colocamos 2 mini implantes entre os segundos pré-molares e os primeiros molares e prendemos a nossa força de retração neles. Com isso nós fazemos também a retração anterior sem os dentes posteriores virem nem 1 milímetro para a região anterior, pois a força está apoiada no mini implante, que é a ancoragem máxima. Nós não temos a reação, ok? O que mudou hoje na ortodontia com a ancoragem esquelética? Eu falo que a ortodontia mudou da água para o vinho. Tem uma ortodontia antes e uma ortodontia depois da ancoragem esquelética. Da mesma forma que aconteceu lá atrás com o straight wire, com os fios de memória, agora nós temos uma grande mudança na ortodontia. Só que eu considero essa mudança agora, que são os mini implantes, as mini placas, eu considero como se fosse assim um marco da ortodontia, porque o straight wire, os fios de memória, os fios de níquel titânio, eles vieram para facilitar a ortodontia. Menos tempo de cadeira, menos dobras nos arcos, não que nós não tenhamos que fazer dobras, sempre temos que fazer o refinamento naqueles casos específicos. Porém, o paciente é atendido mais rápido, menos trabalho para o ortodontista, mais facilidade para a nossa ortodontia. Com a ancoragem esquelética, além de ter facilitado a nossa ortodontia, nós tivemos um aumento nos limites de tratamento, nos limites que nós podemos entrar. Ou seja, muitos casos que até pouco tempo atrás eram realizados somente com a ajuda da cirurgia ortognática, ortodontia e cirurgia, hoje nós conseguimos resolver com a ancoragem esquelética, sem a necessidade da cirurgia ortognática. Não são todos os casos, nós continuamos tendo o nosso limite. O limite da ortodontia termina onde começa a cirurgia ortognática. Porém, com a ancoragem esquelética, nós conseguimos dar um passo a mais no nosso tratamento, nas nossas terapias, nas nossas possibilidades de tratamentos ortodônticos. Nós vamos um pouco além do normal. Um pouco não, nós vamos bastante além. Hoje nós temos vários tipos de ancoragem esquelética que nos permitem isso. Mas vamos deixar bem claro que ainda temos os casos que vão para a cirurgia ortognática, sim.
Tá? Mas hoje, quem está trabalhando com ancoragem esquelética pode atender um número muito maior de pacientes do que quem não está trabalhando com ancoragem esquelética. Porque a pessoa que não está trabalhando com ancoragem esquelética, o colega que ainda não está nesse meio, ele precisa de indicar o paciente dele, todo caso que é cirúrgico vai ter que ir para a cirurgia. Agora, aquele caso que poderia ser resolvido com as mini placas, os mini implantes, ele vai ter que passar, porque ele não trabalha com isso, vai ter que ir para a cirurgia. Então vocês imaginem a diferença de um colega trabalhando com ancoragem esquelética, o outro não. Com quem que o paciente vai tratar, se ele for num consultório, um indica ele para cirurgia, o outro fala que pode resolver os problemas lá mesmo, que hoje em dia, na ortodontia contemporânea, nós temos artifícios e dispositivos para resolver o problema dele sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Então é por isso que eu até pergunto para vocês estão trabalhando já com essa técnica? Vocês têm alguma dificuldade de entrar nos mini parafusos, mini implantes, o que seja? O meu primeiro contato com mini implantes foi num curso que eu fiz, eu não sei se dá 15 ou 18 anos atrás. Quando eu vi aquilo, vocês imaginam, eu saí da faculdade e fui direto fazer ortodontia. Não existia mais anestesia para mim, nunca mais na minha vida dei anestesia, não fazia mais nada de perfuração, de corte, a ortodontia nunca fez isso. E quando eu fui fazer o meu primeiro curso, eu vi tudo aquilo e falei, poxa, eu acho que é mais fácil indicar. Eu vou começar a indicar para um colega bucomaxilo. E comecei a indicar para o colega bucomaxilo. E depois fui fazendo mais curso, um outro curso aqui, outro lá, e eu via que aquilo não era como eu já disse, já um bicho de 7 cabeças, era uma coisa que dava para a gente fazer. Só precisava era perder o medo. Foi então que eu comecei, fiz outros cursos e comecei a instalar mini parafusos nos meus pacientes. Gente, quando eu vi como era tranquilo para colocar, desde que respeitado todo o protocolo, toda a sequência clínica, como era tranquilo, se você soubesse como que eu me arrependi de ter ficado alguns anos sem fazer mini implantes, porque eu fiz e fiquei, não fui querer fazer, eu fiz o curso e não fui direto já fazer os mini implantes. Eu falei, não, vou indicar. Mas sempre tinha um problema ou outro, o bucomaxilo colocava numa região bem fora, estava com medo de colocar entre as raízes, colocava mais alto ou mais baixo, ficava em gengiva, em mucosa alveolar. Mini implante tem que estar em gengiva inserida. O mini implante que ficar em mucosa alveolar vai hiperplasiar, vai ter dificuldade de higienização, pode perder esse mini implante. Então, tem que estar em gengiva inserida. E eu sempre tive uma certa dificuldade no começo. Depois de algum tempo, comecei a fazer então os mini implantes na clínica, no consultório. Peguei o jeito de fazer. Até hoje, lógico, a gente está aprendendo, são várias técnicas que tem de instalação, vários locais de instalação. E fazemos os mini implantes. Em maioria de nossos pacientes hoje nos tratamentos nós podemos lançar mão desses mini implantes e hoje eu me arrependo muito de ter ficado um período sem fazer. Quanto tempo eu perdi para talvez conseguir resultados melhores ou conseguir entrar numa área maior da ortodontia aí que já invade um pouco a cirurgia ortognática e resolver os problemas. Hoje nós fazemos todos os tipos de mini implante. Faço no consultório interradicular, extraradicular, sem problema nenhum. Nós não podemos ficar de fora dessa nova tecnologia. Nós não podemos ficar para trás dessa tecnologia. O ortodontista hoje deve estar trabalhando. Todo mundo que realiza ortodontia tem que lançar mão de todos os dispositivos necessários para conseguir resolver aquele problema. E os mini implantes nos ajudam demais hoje. Por isso que nós perguntamos, vocês estão acostumados com essa técnica? Vocês já estão utilizando essa técnica? Tem alguma dificuldade para a instalação? Já fizeram algum curso ou leram artigos sobre essa técnica? Qual o problema que vocês estão enfrentando em começar a utilizar a técnica? Custo? Aceitação do paciente? Quais seriam os problemas que vocês teriam em relação a essa técnica? Hoje em dia não dá para falarmos mais, eu não gosto de mini implante, eu não gosto de mini parafuso, eu não quero trabalhar com isso. Não dá. Já evoluiu muito a ortodontia dentro dessa área. Hoje, o colega não pode falar mais que ele não gosta de trabalhar com ancoragem esquelética, com os mini parafusos, mini implantes, mini placas. Porque a ortodontia hoje está muito ligada, já evoluiu muito nessa área. Nós temos vários tipos de mecanismos para trabalhar, vários tipos de mini implantes, de técnicas, de mecânicas utilizando mini implantes. Hoje, se não estiver no consultório trabalhando com ancoragem esquelética, muitos casos nós vamos deixar de resolver satisfatoriamente, muitos casos nós vamos ter que indicar para cirurgia, casos que poderíamos estar resolvendo ali no consultório, nós mesmos, sem nem indicação para o colega colocar mini implante nenhum. Nós mesmos vamos realizar a técnica. Todos os colegas podem realizar hoje a instalação dos mini implantes? Pode fazer no consultório? Sim, todos podem fazer, desde que estejam preparados para isso. Os mini implantes são uma técnica
que desde que seguido os protocolos corretamente, é muito tranquilo para nós colocarmos. Qualquer tipo de mini implante. Nós não temos grandes problemas que vamos encontrar com a colocação dos mini implantes. E pelo ganho que vamos ter, pelas vantagens que vamos ter, eu considero que é um processo tranquilo e simples para fazer, desde que se tenha o conhecimento necessário para isso. Mas todos podem realizar, não tem problema nenhum. Tendo conhecimento, podem realizar. E podem ficar tranquilos que não é um bicho de 7 cabeças. É tranquilo para fazer os mini implantes. Tomando os cuidados necessários, nós vamos obter sucesso na maioria dos casos. Quais seriam as vantagens e as desvantagens dos mini implantes? Desvantagens são poucas. Vamos primeiro ver as vantagens. As vantagens dos mini implantes, gente. Primeiro, ancoragem máxima. Sem colaboração do paciente. Né? Porque nós precisávamos de uma ancoragem máxima antigamente, não tinha assim ancoragem máxima, mas nós precisávamos de muita atenção do paciente, muita colaboração do paciente na utilização dos dispositivos de auxiliar de ancoragem. Hoje nós temos com apenas o mini implante colocado em área específica, a ancoragem máxima sem a colaboração do paciente. Sem colaboração não total, porque ele precisa de pelo menos escovar bem, né? Uma higienização boa. Fora isso, a ancoragem é conseguida sem colaboração, ancoragem máxima. Os mini implantes têm vários tipos, vários modelos, várias empresas fabricando. Custo dos mini implantes caiu absurdamente. No início era um valor mais alto, foi diminuindo. Hoje nós assim, consideramos que o custo quase não é considerado em relação a planos de tratamento e tudo mais, dependendo do mini implante que você vai utilizar. Então, a técnica da ancoragem esquelética através dos mini implantes tem vantagens enormes. Outra vantagem do mini implante é, como eu já disse, é a facilidade da instalação, rápido, nós não temos de despender um tempo grande para a instalação, já podemos aplicar força imediatamente após a instalação e os custos baixaram muito dos mini implantes. Eram no início muito caros. Hoje o custo do mini implante baixou bastante. E, gente, o principal, nós mesmos podemos fazer os mini implantes. Nós não precisamos indicar para o colega colocar mini implante. Eu sempre falo para os alunos também, ou nas palestras que nós estamos dando, que o melhor profissional para colocar mini implante é o ortodontista. É quem faz a ortodontia, quem sabe o movimento que quer realizar. Se na hora você estiver colocando naquele local, não estiver legal, o osso não está bom, você já tenha um planejamento para uma segunda opção de um outro local para colocar o mini implante. E você mesmo realizando, nós mesmos realizando, se der algum problema, se perder esse mini implante, nós vamos colocar outro depois. Quando você indica para o colega colocar o mini implante, começa a acontecer aquele problema. Já tem um custo maior, se perder o mini implante, o paciente vai falar, poxa, e agora eu vou ter que ir lá fazer outro, vou gastar mais com isso. Por isso que eu sempre indico que o ortodontista realize esse procedimento. É muito mais tranquilo, nós mesmos realizamos, nós não temos que depender de outro colega colocar, depender do paciente lá fazer o mini implante, nós já realizamos, decidimos colocar, já marcamos o dia de iniciar o tratamento e já vamos colocar os mini implantes. Outra vantagem do mini implante, a invasão é mínima, nós não temos que fazer incisão. O mini implante é colocado diretamente no local escolhido e é perfurado. Hoje os mini implantes a maioria são mini implantes autoperfurantes e autorrosqueantes. Nós vamos instalar os nossos mini implantes sem incisão nenhuma, é minimamente invasivo. A quantidade de anestesia que nós temos que dar, pessoal, é mínima, é um quarto do tubete, um terço do tubete. Por quê? Porque nós não podemos anestesiar toda a região. Nós fazemos uma infiltrativa local, não podemos fazer bloqueio regional. Por que isso? Porque quando nós estamos instalando o nosso mini parafuso, se durante a instalação você encostar no ligamento periodontal, encostar na raiz, o paciente tem que ter a sensibilidade para te avisar isso. Ele vai sentir uma dor maior, ele vai falar, né, vai te avisar, e você vai falar, opa, acho que toquei na raiz aqui. Então nós não continuamos inserindo aquele mini implante, nós recuamos, mudamos a angulação ou mudamos a posição. E por isso que a anestesia tem que ser pequena, nós não podemos fazer bloqueio regional. Então a anestesia é pouca, a incisão não é realizada, apenas a perfuração. Tanto para instalar quanto para remover é muito tranquilo. Na remoção, nem anestesiar nós precisamos, é só desrosquear o nosso parafuso, porque não tem osso-integração. Então nós vamos só desrosquear os mini implantes. Mas lembre-se bem, é tranquilo para instalar, é tranquilo para remover, desde que todos os protocolos sejam respeitados, desde que a técnica seja realizada corretamente. Nós vamos ter grandes ganhos, grandes vantagens.
principalmente que nós mesmos podemos realizar os procedimentos. Em relação aos tipos de mini-implantes, basicamente nós temos dois tipos de mini-implantes que são mais utilizados, os interradiculares e os extraradiculares. O que seriam mini-implantes inter e extraradiculares? Os mini-implantes interradiculares, como o próprio nome já diz, são colocados entre as raízes dentárias. Para isso existe uma técnica específica. Nós temos que saber exatamente a posição daquelas raízes. Se não tiver espaço e nós pudermos mudar a área de instalação, tudo bem. Se não pudermos, como recuperar aquele espaço? Podemos preparar o espaço previamente com ortodontia ou podemos mudar o local de instalação. Tudo isso é o ortodontista que tem que definir, é o profissional que tem que definir. Os mini-implantes interradiculares são utilizados já há um bom tempo como ancoragem. Já estamos na ortodontia, já evoluiu muito em relação a esses mini-implantes, os tipos de mini-implante em relação a comprimento, diâmetro, mini-implante cabeça de bracket, sem cabeça de bracket, só com perfuração. Nós temos uma variedade muito grande de mini-implantes interradiculares para serem utilizados. A técnica de localização, de posicionamento do mini-implante, podemos fazer técnicas com radiografias para não ter o problema de encostar numa raiz ou não. Muitos profissionais ficam com muito medo de colocar o mini-implante em relação a lesionar as raízes dentárias, ok? Por isso que a anestesia tem que ser numa quantidade pequena, porque o paciente vai te avisar se você tocou numa raiz, você vai perceber. Uma que você vai perceber na mão, que talvez você vai ter uma resistência maior, e o paciente vai te avisar, vai dar um alerta que você tocou nas raízes. E você vai recuar aquele mini parafuso que tocou na raiz e mudar a angulação, ou mudar o posicionamento. Aquele local que você tocou vai ser reparado, vai ter ligamento periodontal, cemento acelular, vai ter tudo, não tem problema nenhum. Tá? O que não pode é querer com o motor de perfuração, o profissional que não está habilitado a fazer, não fez um curso de mini implantes, com um motor de perfuração querer perfurar, e isso acontecia antigamente de às vezes perfurar uma raiz. Com chaves manual que nós fazemos hoje é muito tranquilo. Inclusive, tem vários profissionais que fazem com micromotor também, com motor específico para implante, ou motores específicos para mini implante que tem no mercado já, também não tem problema nenhum, ok? Em relação agora aos mini implantes extraradiculares. Os mini implantes extraradiculares vieram bem depois dos interradiculares. Eles vieram com uma opção, as mini placas. Por quê? Qual que é a vantagem, o que seriam os mini implantes extraradiculares? Também, como o próprio nome já diz, mini-implantes extraradiculares são colocados nas bases ósseas da maxila e da mandíbula, longe das raízes dentárias, fora das raízes dentárias. Eles não estão entre as raízes. Então, nesse tipo de mini-implante, nós temos na maxila, o principal é o crista infrazigomática, CIZ, colocado na crista infrazigomática, fora das raízes dos molares. E na mandíbula nós temos o buccal shelf, que é colocado entre primeiro e segundo molar, no shelf mandibular, num osso muito compacto da mandíbula. Com isso, os nossos mini-implantes não interferem movimentos dentários que nós, por um acaso, queremos realizar naquele segmento. Então, qual a diferença do mini-implante interradicular para os extraradiculares? Os interradiculares nós usamos mais para ancoragem estática máxima, em que nós não queremos fazer movimentação daquele bloco. Os extraradiculares, nós podemos fazer grandes movimentações em bloco, porque nós temos agora nós temos uma possibilidade agora de realizar o movimento sem com que o mini implante interfira nesse movimento. Interradicular, ele não me permite o movimento em bloco, porque ele vai estar entre as raízes. Como é que os dentes vão movimentar? As raízes vão tocar no mini implante. Os extraradiculares estão fora das raízes, estão fora do alcance das raízes. Com isso, nós conseguimos fazer movimentos em bloco, em massa de todos os dentes. Por isso que eles vieram assim como uma alternativa às mini placas, substituindo as mini placas em muitas situações. Como o crista infrazigomático, nós conseguimos fazer uma retração anterior em bloco, movimentando todos os dentes para a região posterior. Com interradicular, nós não conseguimos fazer isso. Com interradicular, nós temos que primeiro distalizar a bateria posterior com cursores, depois mudar o mini implante de local para retrair a bateria anterior. Com os extraradiculares, você já faz esse movimento de uma vez, com todo o bloco de uma vez. Tanto na maxila quanto na mandíbula. Na maxila, conseguimos corrigir uma classe 2 com todo o bloco vindo trazendo para a posterior. Na mandíbula, classe 3, retraindo e extruindo os dentes anteriores para fechar a mordida, para relacionar corretamente em classe 1.
Muitos casos de classe 3, por exemplo, que meia classe 3, que tem uma harmonia satisfatória facial, que o paciente permita fazer que o caso do paciente permita fazer uma compensação, nós podemos lançar mão de 2 buccal shelf, fazer a retração inferior, sem extrair premolares, tranquilo, sem necessidade de fazer uma cirurgia ortognática. Mas isso o caso tem que ser escolhido corretamente, tem que ser muito bem diagnosticado e saber muito a queixa do paciente. Isso é uma coisa muito importante na ortodontia. Levem muito em consideração a queixa do paciente em relação ao problema que ele tem. Os mini implantes extraalveolares que ficam fora das raízes, eles exigem um conhecimento de biomecânica apurado para fazer essas movimentações, para não termos intercorrências que vai te travar o tratamento, que vai te levar para um caminho errado no tratamento. Isso tudo, nós vamos fazendo cursos, lendo os artigos que saem nas revistas científicas e nós vamos entendendo cada vez mais essas mecânicas utilizadas com os mini implantes extrarradiculares. Quais seriam as diferenças dos mini implantes extrarradiculares por interradiculares em relação ao mini implante? O mini implante interradicular, ele é de um diâmetro, de um calibre menor e o comprimento dele também é menor. Já os mini implantes extrarradiculares são de um calibre maior e um comprimento também maior. Interradiculares, nós vamos ter aí 1.5, 1.6, 1.7 por 10, por 12, por 8. Os extrarradiculares normalmente são de diâmetro de 2 milímetros e nós vamos ter de 12, 10, 14, com transmucoso maior, de até 4, 5 milímetros. Então são mini parafusos mais robustos, justamente porque eles estão fora das áreas radiculares. Nós não temos o problema de tocar em raiz. Então eles podem ser mais calibrosos, porque quanto maior e mais calibroso for nosso mini implante, maior nossa fixação primária, que é o que dá estabilidade no nosso mini implante. Em relação aos mini parafusos extraalveolares, uma outra coisa que é interessante a gente falar é que quando nós vamos fazer movimentos em blocos, no sentido sagital, né, que nós vamos fazer retrações anteriores, retração em bloco, nós precisamos tirar os terceiros molares. Como que eu vou fazer uma retração em bloco superior sem tirar o terceiro molar? Num paciente adulto, quando eu queria fazer isso no superior, tinha que extrair 2 pré-molares superiores e fazer a retração. Ou distalizar com o pendex, o segundo molar, depois o primeiro, efeito rebote, aquela loucura toda. Hoje não, colocamos 2 cristas ênfase-zigomática e fazemos uma retração total. Temos que tirar o terceiro. Nas classes 3 também, temos que tirar o terceiro para fazer a retração anterior, porque os molares vão ocupando aquela região que estava o terceiro. E para isso nós precisamos de ver a severidade do problema para saber se o espaço presente naquela região do terceiro molar é o suficiente para nós corrigirmos a maloclusão. Em relação ao material que é confeccionado esses mini implantes, eles têm tanto de aço cirúrgico, como de titânio. Tá? Uns têm uma diferença, uns têm umas vantagens a mais do que o outro, mas isso assim, é muito discutido ainda na ortodontia. Os mini implantes de aço foram muito bem divulgados e muito bem ensinados pelo professor Chris Chang, que na mecânica dele ele faz mudanças de angulações, então segundo ele defende um mini implante de aço que tem mais flexibilidade, com menos chances de fraturas e tudo mais. Na região da mandíbula, o osso é muito compacto, nós necessitamos de um torque maior. Então, segundo o Chris Chang, os mini implantes de aço, eles permitem nós fazermos maior força sem o problema de ter fraturas. Tá? Mas isso é um assunto discutido na ortodontia, tem muitos que defendem os mini implantes de aço, outros os mini implantes de titânio, falam em relação a essas diferenças. E os pacientes? Aceitam bem essa técnica? Aceitam bem a instalação dos mini implantes? Então vamos lá. Nós temos que explicar, e muito bem explicado para o nosso paciente, o porquê daquele acessório, o porquê do mini implante. E toda vez que o paciente imagina, que você vai mostrar uma foto para ele, imagina aquele mini implante entrando, ele pergunta, fica preso aonde esse mini implante? É na gengiva? A gente tem que falar, não, né? É no osso que ele vai ficar preso. Nossa, no osso? Pelo amor de Deus, doutor, vou colocar um negócio no osso. Então depende muito de nós, ortodontistas, conscientizarmos muito bem nosso paciente quais são as vantagens de utilizar o mini implante e mostrar que hoje a ortodontia cresceu absurdamente em relação aos tratamentos, à qualidade dos tratamentos, a objetivos de tratamento com a utilização dos mini implantes. Explicar para ele que o tratamento dele vai conseguir chegar num resultado melhor, com tempo menor de tratamento, que nós vamos ter uma resposta muito mais satisfatória
e mostrar que aquilo lá não é um bicho de sete cabeças, não tem essa dor que ele está imaginando ter, que inclusive tem locais que você coloca mini implante, às vezes com anestésico tópico você consegue colocar um mini implante e o paciente não sente dor. Então é o ortodontista que tem que explicar para ele. Lógico que você vai ter uma certa resistência, um certo questionamento dos mini implantes, mas hoje não dá para ficarmos sem os mini implantes mais. Nós temos que estar utilizando o mini implante na nossa prática ortodôntica, porque as vantagens, como vocês viram aí, são muito grandes. O custo lá embaixo, vantagem muito grande, nós hoje podemos trabalhar de uma forma muito assim, satisfatória no consultório, muito gostosa no consultório em relação à ancoragem, em relação a grandes movimentos. Então o paciente tem que entender isso. Por exemplo, num caso onde eu vou fazer uma retração anterior em bloco, eu não extraio mais 2 dentes na região superior em paciente adulto. Nós temos que mostrar para o paciente casos tratados, sempre falando das vantagens. E de qual o nosso objetivo? Que sempre é por bem do resultado do tratamento dele, que é por bem da ortodontia em comum que nós estamos realizando. Que o paciente vai ter muitas vantagens de utilizar aquilo, tanto eu vou ter vantagens, como o paciente vai ter vantagens. No começo nós tivemos uma dificuldadezinha ou outra com mini implantes, mas hoje a maioria dos colegas já estão usando mini implantes. Então, se ele foi em algum outro colega ouvir uma opinião, talvez ele já tenha ouvido algum plano de tratamento falando sobre os mini implantes. Ele vai ouvir de novo de você falando sobre os mini implantes. Ele vai ver que isso é uma prática comum hoje na ortodontia. Hoje nós não temos mais dificuldade com os mini implantes. Nós conseguimos trabalhar tranquilo. Nossa forma de passar isso para o paciente está bem alinhada com a ortodontia, bem alinhada com os pacientes, para eles já entenderem bem como nós realizamos esses procedimentos. Nós vamos terminando por aqui hoje, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês neste momento da ortodontia, falando um pouco sobre mini implantes. É muito comum os alunos perguntarem para a gente: professor, e o mini implante? O senhor utiliza bastante, o senhor faz muito, o recém-formado na ortodontia. Então, como a gente recebe muitas dúvidas, muitas perguntas sobre isso, eu quis passar um pouco para vocês que estão nos ouvindo aí, que querem conhecer essa técnica, querem entrar nessa técnica dos mini implantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que falamos hoje aqui, é só escrever aí embaixo do vídeo, que assim que possível nós vamos responder para vocês, ok? E se vocês gostaram aí desse nosso vídeo, se vocês tiverem um amigo que podem marcar, curtam o nosso vídeo, sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós estaremos sempre, toda semana, com uma dica nova, falando de um assunto diferente, atingindo aí o máximo possível de colegas que queiram nos acompanhar, nos seguir nessa nova empreitada que estamos do momento da ortodontia. E aguardamos vocês no próximo episódio. Um grande abraço a todos.